Que segundo tempo ridículo do Flamengo contra o Ceará. Além da falha do Rossi, que saiu igual uma barata tonta no gol do Pedro Raul, um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Um time com nível técnico do Flamengo não pode fazer um segundo tempo ridículo como fez contra o Ceará. Foi pressionado por um Ceará que tem um time muito mais fraco, tem um time muito mais barato. E o Flamengo, que poupou tanto na Copa do Brasil, que tem tanta prioridade no Campeonato Brasileiro, não podia ter uma atuação tão apática e sem criatividade como aconteceu no segundo tempo. Isso tem que ser cobrado. Até porque é uma diferença que eu vejo. Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, mas uma diferença que eu vejo muito fundamental entre o trabalho do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz é que o Jorge Jesus, ele não parava de atacar. Ele não parava de mostrar superioridade, de sufocar o adversário. E o Flamengo hoje, e em algumas outras oportunidades, quando vence, tá acomodando, tá se retrancando para não sofrer o gol. O Flamengo é superior ao Ceará. O Flamengo não precisava deixar de jogar, abdicar de jogar no segundo tempo. Poderia ter corrido mais atrás do resultado, como correu no primeiro tempo, que perdeu chances claras ainda depois do gol. Então, tem que ser criticada a atuação ridícula do Flamengo no segundo tempo, além da falha do Rossi, né, gente? Não pode um goleiro profissional sair daquele jeito, todo estabanado, sem nem saber aonde está a bola, depois pulando atrasado. Não dá para aceitar um segundo tempo ridículo como teve o Flamengo hoje contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Era um jogo, pelo que acontecia no primeiro tempo, razoavelmente tranquilo para o Flamengo. Flamengo criando, Flamengo sem sofrer sustos, Flamengo pressionando o adversário. Aí o Flamengo vai para o intervalo, volta sem o Arrascaeta e, na boa, que futebol pobre. Um Flamengo que tem Plata, Bruno Henrique, Saul, Samuel Lino, tem um futebol pobre, Jorginho, que teve no segundo tempo com a saída do Arrascaeta, não dá para levar na normalidade. Gente, isso é um problema muito sério desse Flamengo. Porque o Felipe Luiz, ele faz um bom trabalho? Sim, ele faz um bom trabalho. Tem que ser elogiado o trabalho do Felipe Luiz? Claro que tem. Só que se nós quisermos comparar esse Flamengo com o Flamengo do Jorge Jesus, que o Felipe Luiz já falou que se inspira várias vezes, ele fica muito abaixo. Por que ele fica muito abaixo? Porque o Jorge Jesus, quando ele construía o resultado, quando ele vencia, ele não parava de atacar. Ele não parava de sufocar o adversário. Ele não parava de amedrontar o adversário. O adversário não se animava num jogo contra o Flamengo do Jorge Jesus. E hoje, o Flamengo foi pressionado no segundo tempo por um time muito mais fraco que o dele. O Ceará, com todo respeito, é um Ceará que faz uma excelente campanha, mas é um time muito mais fraco que o Flamengo, gente. E o Flamengo foi pressionado pelo Ceará. O Flamengo se acomodou no resultado. O Flamengo parou de criar, o Flamengo parou de atacar, o Flamengo parou de mostrar tesão, porra, no jogo. Tem que ser criticado, porque se ficar essa babação de não poder nunca criticar o trabalho do Felipe Luiz, o time pode acomodar. E hoje, no segundo tempo, tem que ser questionado o trabalho do Felipe Luiz. Hoje, no segundo tempo, tem. Por que o Flamengo parou de criar? Por que o Flamengo parou de pressionar? Por que o Flamengo recuou? Por que o Flamengo deixou o adversário gostar do jogo? Que é o que eu falo. Flamengo do Jorge Jesus não tinha isso, meu amigo. Se ele pegava um adversário mais fraco, dentro ou fora de casa, ele encurralava o adversário. Ele não deixava o adversário respirar. Aí o Flamengo vai para o intervalo com a vitória, vai com mais pontos, vai com a vantagem no resultado para o intervalo, um jogo que era razoavelmente tranquilo para o Flamengo, e aí o Flamengo tem o segundo tempo ridículo que teve. Eu digo e repito, um segundo tempo ridículo. Massa do Fla, aqui vocês têm notícias diárias. Se inscreva e fique por dentro de tudo do Mengão.